Aí, nessa aula de contemporâneo, né, a gente vai trabalhar basicamente essa obra, o discurso filosófico da modernidade. A gente faz uma discussão, é um texto muito bom. E essa fala que eu preparei para a aula, ela faz uma retomada desde a época do Nietzsche, né? Coloquei um pouco de poesia aqui, porque quando eu era mais jovem, né, mais novo, eu escrevia, saiu até algumas poesias soneiros, né, alguns desses colegas nacionais, na época que era jovem, até adolescente mesmo, 16, 17, 15, né? Aí eu costumava fazer. Aí eu fiz aqui uma espécie de é um texto bem largo, né? Desde a época do mito, relatando os mitos, até a época contemporânea dos autores, alguns autores que a gente vai trabalhar, basicamente. Vou dar é pequeno o texto, né? E a gente está certo. Faz muito tempo que é o mesmo texto que eu apresentei, né? Na época 2000, né? Início de 2000, né? Imagina, eu nem tive tempo de reler, mas como eu vi lá em casa no meio das minhas coisas, né? Eu vou trazer aqui para ver o que vocês acham, né? E depois abre para uma discussão. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite. O texto foi um convite é um prazer estar aqui, a alegria. Tá? Me parece que a turma, né, era um pouco maior do início, é realmente assim, é um meio percurso, muitos não aguentam a escalada, mas que bom que nós continuamos parceiros nessa caminhada aqui foi longa. Nós que sempre estivemos juntos nas salas dos corredores do parque, da biblioteca. Isso foi na faculdade que eu, lá no interior, fui chamado, né, para a faculdade de FACESC, né, os religiosos, os padres, aí me convidavam para fazer umas palestras. Né, e eu acabei tendo umas aulas para os padres religiosos. Aí a turma era bem grande, depois acabou, né, vaziando, né. Parabéns a vocês que foram nossos alunos e se posso também dizer nossos amigos, porque às vezes eu me sinto como um amigo e como um companheiro de caminhada. E como foi longa a nossa jornada, percorremos nestes 4 anos todo o universo do conhecimento ocidental, mesmo que às vezes, sendo atropelados por ele ou atropelando. Esse conhecimento que há séculos brota com uma dissonante melodia nas pautas do nosso existir. Sintam-se como um navegante que perpassa esse rio, ou este mar, que é o mar do saber, tantas vezes manso, tantas vezes tempestuoso. Como alguns filósofos modernos, poderíamos fazer uma retrospectiva fenomenológica e nos colocarmos no papel de uma consciência transcendental invisível que submerge no mar imenso da história do conhecimento na forma de introspecção. E afirmamos cada um singularmente. Aí eu fiz uma espécie de soneto para, né, de longe vem de lá sua leitura das pequeníssimas coisas que eu tenho grande, e como as nuvens atravessam o mundo, assim também meu coração se expande. Já não vago por terras estranhas, nem itinerário de época desconhecida. Quanto mais ando, mais percorro as entranhas do meu submergido desconhecido. Meu incógnito é semelhante ao rio, onde penetro profundamente em si os delírios de águas campos, ou que importa existir em campos. Efêmeras ao redor do Brasil transcendido, querer o homem tornar-se a pertencer. Foi um soneto assim para dar a ideia, né, do mar que é o conhecimento, ao tempo que tudo era mito. Então eu começo a descrever um pouco a questão da mitologia grega, né? Ao tempo que tudo era mito, onde tudo era verdade e loucura, e perto o homem podia olhar para o infinito, sem sentir náuseas, somente sentir um temor religioso diante do grandioso e forte. Aí vem outra, uma espécie de uma poesia, para tornar melhor a narração disso. A gênese de tudo era o caos, substância de tudo imemoriável, que no itinerário do existir vulnerável, tivera a noite o Hélio ou igual. A noite o Hélio seu irmão despojou, tendo este, o éter do dia, sozinha procriar a morte, a fraude, a discórdia, a pinhares do homem plantou, o destino, a miséria, a velhice, e o sono também a noite gerou, o céu a produzir na quietice, do éter do dia emanou. E assim sabiam os homens meros, a
todos que enquanto se limita à procriação, é senão o Deus do amor, Eros, inimigo de Anteros, Deus da aversão. Telos, a deusa terra, nascera anos. Após o caos, esta casou-se com Urano. O homem provém da terra endemida e pelos raios do sol aquecido. Urano, oriundo da Vesta de Teia e Saturno, destronou seu pai, fazendo-o nascimento, deixando Tristão no seu engano, e dá e aos filhos de Tristão a sucessão. Os filhos de Urano eram demorados, por ele próprio cumprido e prometido. Teia, sua mulher, com todos os adultos, ainda salvou os Deus, seu filho amado. Deus ao pai declarou guerra, fazendo dos seus dias um existir fatal. Eis que Deus expulsando vai à terra, Urano viver no laço como mortal. Sua morada no Olympus com Deus, no céu fez, no cimo de uma montanha. E todos os deuses juntos com Deus, os fiéis súditos humanos acompanham. Fez-se no universo uma divisão eterna, nas árvores Poseidon reina soberano, Zeus, Deus dos deuses e dos homens, os céus governa, e dos infernos, aves, Deus não é o tirano. Mas os temidos deuses sucumbiram. É um relato bíblico da história da origem do universo. Eu fiz para se tornar mais agradável, a gente partir do mito até. Então, mas os temidos deuses sucumbiram. Rasgaram-se os véus dos santuários, o olhar penetrante do status pisou com seus pés os solos da história. Desvelaram-se os mistérios insondáveis. Será que Sócrates filosofava porque era feio, né, como dizia Nietzsche, né? Ou porque era a vez do próprio homem tomar o lugar dos deuses, ousar, né? Saber algo, como dizia essa época moderna. Mas por que será que após a queda da aura grega, da sua vivacidade, sua política, sua arte e religiosidade, o seu espírito ficou tão presente no nosso meio, como está há séculos? E como está aqui, agora, e é presente. A Europa cristã herdou o espírito grego. Os modernos também o herdaram. Mesmo quando o filho tentou matar o pai, foi dele que herdou o seu espírito, agora rejuvenescido. Uma referência a Freud, na verdade, simbólica da morte do pai. Será que o mecanicismo e materialismo moderno, com seu racionalismo frio, não afastaram de nós o nosso espírito, ao procurarmos eliminar toda a metafísica que fundamentava nossos passos? Pois sabemos que não somos apenas máquinas ambulantes, nem que o universo é um puro mecanismo sem alma. A escritura da poesia para relatar, para dar um ar mais agradável, por exemplo, para isso. Haveremos de voltar ao carbono, pois somos apenas organismos. O que nos mantém em pé, nosso nacionalismo, sugar-nos-á em igual mundo. Vejamos, sangue em fibras ambulantes, vísceras, tábuas, engrenagens, ossos, e acima desses mil destroços, um complexo e corpo imandou. Tudo exposto ao mais absurdo, então, sobre a maior de todas as belezas, estamos presos à matéria e à natureza. E quando nossos sentimentos se vão, tardamos a perceber que nosso coração comeia e mantém nossa alma presa. Ora, mas os modernos nos despertaram dos nossos sonhos dogmáticos, como perceberam antes. Mesmo que essa filosofia da subjetividade tenha centrado na consciência o sentido de tudo, como se a mente humana fosse um Deus todo-poderoso. Mesmo que sua racionalidade instrumental tenha nos tornado mais frios. Mesmo que essa mônada fechada em si mesma, como nós esferas de sangue no céu, de tudo, fogo e véu, tenhamos atropelado feito um trabalho, como a luz da manhã, ao nascer do sol, brota em nós as alegrias efêmeras e frágeis, tempos sublimes e madrugadas encantadoras, no ar, cheio da terra, misturado com uma saudade peregrina dos
trilhados pelo mistério determinante da vida. A noite guarda no seio os mistérios insondáveis, a brisa balança todas as grandes árvores, que agradecem carinhosamente. Desertas estão todas as ruas, sedento está o coração que chora e sorri, exprimindo contradição e harmonia, esperando que nasça em nós uma criança com olhar de eternidade. O tempo está molhado junto aos nossos sonhos tímidos, eles que nunca se acostumaram com os mundos que preparamos. Muitas vezes, o inebriado é tão consolador, mas o cansaço de um robô, sombrio e vago, é perder-se e perder, perdendo-se, sem criar, amar, viver, a dança, o vinho, e vem a desolação, e arranca de nós espantalhos de corpos plastificados, o último suspiro, indo, calado. Mas, até que ponto a nossa filosofia, a filosofia do século XX é moderna? Procuraremos, a partir de agora, responder somente a esta pergunta. Até que ponto a nossa filosofia do século XX é moderna? O mais estudante vai ter a interpretação de Habermas da filosofia contemporânea. Ele acha que o discurso contemporâneo é o discurso filosófico da modernidade. Não há um movimento, não há uma pós-modernidade sobre essa visão. Então, procuraremos a partir de agora responder somente essa pergunta. Para isso, partimos da análise do conceito clássico de modernidade, tal como foi determinado por Hegel e desdobrado, com base na teoria da sociedade, por Max Weber, pelo primeiro Lukács e pela primeira escola do Frankfurt. Essa tradição acabou desembocando numa crítica totalizadora da razão, e o projeto de uma certificação autocrítica da modernidade foi continuado com outro conceito de razão, uma razão personificada e situada linguisticamente. Com a virada linguística da filosofia contemporânea, concepções concorrentes surgem, ou procurando superar pós-modernamente a autocompreensão normativa da modernidade, ou buscando uma transformação intersubjetiva do conceito clássico de modernidade ambígua. Nas nossas últimas aulas, nós nos questionamos: por que a modernidade tornou-se um tema filosófico? Por que os filósofos se interessaram pela condição moderna? Por que a interpretação da modernidade dedicada a uma crítica da razão? E por que a teoria da sociedade procura realizar a interpretação filosófica da modernidade? Trataremos a seguir destas questões. Primeiro, a consciência especificamente moderna de uma ruptura com o passado histórico é assinalada por Hegel a partir dos eventos históricos da Revolução Francesa e do Iluminismo. Para ele, a filosofia deve compreender o seu próprio tempo na forma do pensamento e pensamentos e conceitos. 2. A modernidade se opõe à tradição, buscando da razão o seu apoio. A tradição é superada e desvalorizada em nome da autoridade da razão. É ela que deve refletir os parâmetros e modelos de normatividade próprios desta nova era. A filosofia torna-se a guardiã da razão e filha do iluminismo. Desde Descartes, a filosofia voltou-se para a subjetividade. O sujeito debruça sobre si mesmo. O espírito toma posse de si com base em uma auto-reflexão que abarca a consciência como esfera de representação de objetos. A subjetividade, conceito fundador da filosofia moderna, garante um tipo de evidência e de certeza em cujas bases todo o resto pode ser questionado e criticado. A modernidade se orgulha do seu espírito crítico, que não aceita nada como evidente, a menos que esteja à luz de bons motivos. Hegel lê as 3 críticas de Kant
como uma interpretação decisiva da autocompreensão da modernidade. A crítica da razão pura, né, explica, segundo ele, as condições de possibilidade de uma ciência natural, objetivando que liberta o espírito humano das ilusões metafísicas. A crítica da razão prática explica como as pessoas adquiriam autonomia, à medida que se juntam com base no conhecimento de leis que se deram a si. Aí vocês lembram da questão do imperativo categórico, toda a questão da moralidade kantiana. E a crítica do juízo, né, explica as condições subjetivas de uma experiência estética que se tornou independente do contexto religioso. 3. A crítica feita pela modernidade leva a uma crise das formas tradicionais de vida. A consciência moderna passa a se ver confrontada a resolver problemas que surgem diante da nova realidade histórica. A crescente complexidade social, com sua diferenciação e quebra da tradição e o mundo da vida, que perde de modo perturbador os seus traços de confiança, de transparência e de fidelidade. A modernidade é percebida inicialmente como um ataque à necessidade de uma forma de vida socialmente integrada, uma energia de desintegração social. Eu queria que vocês, se possível, qualquer dúvida a respeito do texto, vocês anotem, para depois a gente abrir a discussão, colocar questões, né, perguntar do que se trata, né? E para mim o texto está bem claro, né? Mas como é a nossa primeira aula, né? Assim, é uma linguagem bem técnica, né? Fiquem à vontade. O próprio Hegel compreendeu a crítica kantiana da razão como incompleta. Segundo ele, a razão em Kant é apenas entendimento. A atividade do entendimento, embora gere liberdade subjetiva e reflexão, sendo capaz de enterrar a força da tradição religiosa, não é capaz de renovar a força unificadora da religião por meio da razão. Essa é a crítica de Hegel a Kant, né? Hegel coloca a sua filosofia como filosofia da razão, claro, né? Metafísica. E a filosofia do Kant fica no nível, digamos, superior, porque é entendimento. Parece até com a linguagem, não parece, mas que Hegel coloca essa patamar, digamos, parecido com o científico, né, e tal, e não consegue integrar o discurso numa totalidade, né, como ele vai procurar fazer o seu sistema filosófico. Para Hegel, a cultura do iluminismo, da qual Kant faz parte, é apenas uma idolatria da razão, e não razão realmente. O entendimento transforma tudo em volta em objetos passíveis de manipulação e, abandonado a si mesmo, deixa totalidades orgânicas desunidas ruírem nas suas partes isoladas. Desse modo, os indivíduos atomizados são cortados das raízes de suas procedências comuns. O entendimento usurpa o lugar da razão, não indo além dos limites de uma razão instrumental. O entendimento da filosofia kantiana, quer dizer, né? Aqui a gente está usando uma linguagem habermasiana, a interpretação, digamos assim, a partir do texto que a gente vai trabalhar. Né? Então, esses conceitos de razão instrumental, razão comunicativa, depois a gente vai trabalhar melhor com vocês, tá certo? São conceitos que Habermas, né, vai empregar bastante na sua forma de pensar e de construir conceitos na sua filosofia. Segundo Hegel, é só a partir da própria razão que a modernidade pode conseguir sua orientação. E a visão da razão da realidade ainda deveria ser provada historicamente. Hegel procurará executar esse programa. Sua filosofia do direito é a tentativa de compreender conceitualmente as corporificações ambivalentes da razão da modernidade, ou seja, nas ordens sociais da família, da economia, de mercado e do Estado nacional.
trabalhou muito na filosofia do direito do mestrado, eu trabalhei com essa temática, né? E aqui na aula de disciplina do semestre passado, nós trabalhamos bastante essas questões, né? Estamos juntos aí, mas a gente trabalhou essas questões, né? Trabalhou para aprofundar um pouquinho essas questões. Né? Como é que Hegel procura compreender, né, a sua época na forma de conceito, né? E compreender conceitualmente, né, as qualificações ambivalentes da razão na sociedade. Hegel vai falar da sociedade civil diferente dos modernos, né, de Locke, etc. Né? O conceito de sociedade civil que depois vai ser empregado por Marx também, né? Vai colocar a questão do trabalho, que a sociedade civil dos modernos é resultado de uma ligação, uma referência muito à questão da sociedade política, né? E ele faz essa discussão entre o Estado e a sociedade civil. Hegel é um grande filósofo, assim como Aristóteles, mas os gregos eles trabalhavam a questão da família e do Estado, né? Não tinha esse conceito de sociedade civil que a burguesia, né, na época moderna vai surgir, e Hegel vai tentar integrar a sua forma de pensamento, né, muito bem esse conceito, né, uma mediação entre a família e o Estado nacional, né, o Estado nacional, o Estado ético. Então, veja, dando continuação ao nosso texto, né, eu vou, aos pouquinhos, me adentrando no pensamento contemporâneo, né, dos autores que a gente vai trabalhar nessa disciplina. No início do século XX, ocorre uma divisão de papéis entre filosofia e sociologia. Né? Max Weber, como eu disse para vocês no início da nossa aula, apesar de não ser filósofo, né, mas ele é muito empregado por Habermas, né, especialmente na sua concepção de modernidade, né, que ele vai retomar. Então é bom a gente vai estudar Weber um pouco aqui no início, né, dessa nossa disciplina também. Apesar de ser filosofia contemporânea, né, não sociologia, mas a gente vai tentar ter uma compreensão depois do pensamento habermasiano. No início do século XX ocorre uma divisão de papéis entre filosofia e sociologia. Max Weber deu oportunidade ao programa de análise do presente, concebido por Hegel. Esse diagnóstico descambou no meio sem saída com a escola de Frankfurt. Com isso, dá-se o fim da divisão de trabalho, quanto ao diagnóstico da época feito pela filosofia e sociologia. A partir de agora, filosofia e sociologia passam a seguir caminhos diferentes. Enquanto, de um lado, a teoria da escolha racional e a teoria dos sistemas procura apropriar-se da pretensão explicativa do programa, o outro lado, utilizando das concepções de crítica da razão desenvolvida por Heidegger e Wittgenstein, dá continuidade à crítica da modernidade, com base em outros meios. Os pós-modernos, por outro lado, irão encontrar dificuldades em diferenciar os aspectos negativos dos discursos ocidentais dos seus efeitos positivos e convincentes. Max Weber, né, vamos retomar um pouco aqui a tópico 1. Max Weber, ele vai situar a modernização europeia no contexto de um processo histórico universal de desencantamento. É um conceito muito importante. Esse conceito de desencantamento, né? E até um livro em casa que eu trabalhei com as coisas aqui, né? A gente faz um grupo de estudo, né, sobre o conceito de desencantamento, né? Que é muito interessante da visão dele. Veja, ele irá analisar o processo de modernização social, né, levado adiante pelo Estado administrativo e pela economia capitalista. Apesar das diferenças funcionais, Estado e sociedade se complementam. Um aparelho burocrático depende de fontes fiscais.
e uma economia de mercado institucionalizada com base no direito privado depende de condições gerais de infraestrutura garantidas pelo Estado, a burocracia estatal e a organização empresarial, núcleos institucionais do Estado administrativo e da economia capitalista, juntamente com o direito privado, marcam o compasso da modernização da sociedade. Estado e sociedade, ou Estado e economia capitalista, se complementam, segundo Weber, né? Tem um papel muito importante, né? Porque justamente o direito, né, ele vai, digamos assim, dar segurança à economia capitalista. E, por outro lado, o Estado precisa de impostos, precisa de trazer dinheiro, né, para essa ação. A gente vai depois aprofundar. Como é um texto muito superficial que eu estou fazendo, assim, muito geral, né? Não passamos, né? A gente pode ser que ele esteja meio complexo. Mas quando vocês depois forem retomar essas questões, né, vocês já vão entender, né, seguramente melhor. Mas o texto, né, qualquer coisa que estiver complexo, né, qualquer coisa a gente pode abrir depois para perguntas, né, discussão. Como é o nosso primeiro contato, o que sustenta as instituições no início da época moderna é, segundo Weber, né, a afinidade do espírito capitalista com a época das seitas protestantes. Ele tem até uma obra, a época protestante, né, vocês conhecem, né? Segundo ele, com a queda das concepções de mundo tradicionais e com o processo de racionalização da cultura, ocorre uma propagação de créditos privados e de uma consciência moral internalizada. A ética protestante fomenta um modo de vida racional e assegura uma valoração de modos de comportamento conforme fins nacionais. Mas, com o decorrer da modernização, a racionalidade e a organização dos âmbitos da ação administrativos e econômicos sempre se autonomizando, liberta-se dessa base religiosa de orientações valorativas. Desse modo, os âmbitos de ação transformam-se finalmente numa cápsula de fé. As antigas liberdades convertem-se em disciplina, a partir da autonomização dos sistemas e de sua complexificação. As pressões disciplinadoras da burocratização e da organização jurídica criam o tosco semblante de uma sociedade administrada. Weber, apesar das semelhanças com Hegel, não é muito otimista quanto ao carinho da razão. Hegel é bem mais otimista em relação à ideia da razão. O Weber, ele não vê nenhuma saída para um controle da desintegração social e para a passagem de uma sociedade menos fragmentada e mais pacífica. Segundo ele, as perdas de liberdade e de sentido proporcionadas pela razão instrumental moderna não podem ser vencidas a partir de um projeto coletivo, mas apenas por meio da ação individual isolada de um sujeito forte e decidido que, centrado em si mesmo, pode conseguir, em casos propícios, contrapor à sociedade racionalizada desunida um projeto de vida criador de unidade. Este indivíduo, na melhor das hipóteses, poderá realizar a liberdade de modo privado na própria história de vida. O Hegel, Marx e tal, todos eles são mais otimistas em relação à questão da... Pelo menos o Hegel, né, em relação, mesmo o Marx, depois em relação à ideia de que a razão é toda esse contágio desses pensadores iluministas, né, e que a razão iria transformar o mundo, né, e tal, que o mundo seria melhor, né, e constrói o projeto, né, de racionalidade, né, racionalização da vida social, né. O Weber não é muito otimista em relação a isso. Depois da escola do Frankfurt, vai retomar o pensamento weberiano, né, e eles também vão ser bastante negativos, né, a Adorno, Horkheimer, Marcuse, né, toda essa turma, em relação à modernidade. São bastante negativos no papel da
fazer uma crítica destrutiva em relação à razão. O Foucault também faz isso. Ele coloca a razão e o poder, né, como andando juntos, né? Tá? O Nietzsche, né, é um discurso nietzschiano, né? E o Habermas é mais naturalista em relação a esse discurso. É claro que ele vai ter outra visão, né? E retomada do projeto moderno. A gente vai ver. Veja, no caso Adorno, tendência do marxismo ocidental, essa visão de sociedade administrada, né, é radicalizada. Desde a visão do Kafkiano de uma total reificação das relações sociais, a visão de uma indústria cultural, em que os meios de comunicação de massa falam como instrumentos manifestos de controle social, até a concepção de que a ciência e a técnica aparecem como fontes principais de uma racionalização instrumental que penetra a sociedade em seu todo, que serve não apenas como dominação da natureza, mas também do ser humano. É a partir dessa dificuldade que é decretado o fim da cooperação entre filosofia e sociologia, quanto ao programa de análise da realidade presente. Desse modo, ocorre um desacoplamento entre uma autocompreensão crítica da modernidade e a observação empírica e compreensão descritiva de suas tendências de crítica. As teorias descritivistas, teoria da escolha racional, teoria dos sistemas, pressupõem que as sociedades modernas personificam um dos dois aspectos de racionalidade conectados por Weber, ou a conformidade a fins racionais dos atores singulares, ou então a funcionalidade racional das grandes organizações. Habermas e Wittgenstein vão, por outro lado, oferecer um novo procedimento de crítica da razão centrado no sujeito, não confiando mais na força totalizante da razão hegeliana e na sua dialética. A linguagem passa a ter, para Heidegger, o papel de categorizar o pré-entendimento holístico dos membros que atribuem um significado a priori a tudo que possam encontrar no mundo. Os sujeitos, aptos para a linguagem e para ações, podem observar os acontecimentos do mundo apenas através das lentes profundamente ajustadas pela gramática dessa interpretação antropológica do mundo, e constatar o que tem relevância ou não, e como isso se encaixa nas categorias pré-estabelecidas da descrição possível. A percepção de algo no mundo e o entendimento intersubjetivo depende da perspectiva da apreensão linguística do mundo. Cada época e contexto possui diferentes formas de ver o real e compreender. Cada comunidade linguística estabelece, de modo natural, que estruturas gramaticais em sentido amplo devem possuir sentido e validez. A língua estabelece, de modo a priori, o que parece ter sentido ou não, o que aparece como racional e irracional. Wittgenstein, por outro lado, também se concentra na função de apreensão do mundo. A tradição idealista, segundo Wittgenstein, adquire seus conceitos fundamentais com base na visão do contexto das práticas linguísticas nas quais elas funcionam e encontram o seu lugar adequado. Os conceitos metafísicos de uma razão autossuficiente são devidos a sofismas de abstração. Essa aparência transcendental de uma razão incondicionável pura atinge o auge da cegueira no paradigma da filosofia da consciência. Wittgenstein volta-se para a linguagem cotidiana, estudando na realidade originária em que vive o homem, para compreender a partir do seu contexto. A sua argumentação volta-se contra a filosofia da subjetividade, já que esta mantém em suspenso a questão da existência do mundo externo e de outras mentes, chegando a afirmar que as únicas questões de fato
que podemos conhecer são aquelas da nossa própria experiência, ou seja, que o conhecimento a respeito do mundo e das pessoas está baseado em nossos próprios estados e processos mentais. Desse modo, a filosofia da subjetividade parece aplicar na ideia de uma linguagem privada. Veja a importância, né? A gente vai ter o Habermas já trabalha com essa mudança de paradigma, não é mais uma filosofia da consciência, né? A gente está fazendo todo o percurso para depois adentrar no pensamento habermasiano, que não é um pensamento mais da filosofia da subjetividade, né? Mas é um pensamento voltado para a intersubjetividade, tendo a linguagem como referência. Segundo Wittgenstein, não pode haver uma linguagem cujas palavras se refiram àquilo que só pode ser conhecido pelo falante da linguagem. As palavras adquirem sua definição não de forma solitária, mas a partir de um contexto de vida, de um ambiente de fala. As crianças, por exemplo, né, adquirem os conceitos, a linguagem, né, porque os adultos lhe ensinam o seu significado e lhes ensinam as formas de utilizá-las, as técnicas, dentro de determinados contextos. Diversas teorias pós-modernas se apropriam de uma das duas versões dessa crítica da razão recontextualizadora. O pensamento pós-moderno irá procurar destruir a ideia de uma razão condicionada e pura. Critica-se tanto a uma razão que submete o todo da história a uma teleologia, como a pretensão de preparar um fim para todas as alienações sociais. Acentua-se a fragmentação, a cisão, a marginalização, a alteridade, a diferença, o não entende, bem como as particularidades do local e dos indivíduos. Essa é a característica do pensamento pós-moderno, enquanto a produção. Veja, agora a gente vai direcionar, você faz um texto para a gente dizer onde a gente quer chegar, né? A nossa medicina, que é a partir daqui que a gente vai andar, tá certo? Focando no filósofo Habermas, esse texto que a gente vai trabalhar, né? E os vários filósofos contemporâneos que a gente vai trabalhar, Wittgenstein, Matai, Nietzsche, Foucault, né? Todos eles partindo de Hegel, né? Nos nossos dias, Habermas procura se utilizar do conceito de ação comunicativa para fazer sua própria análise da modernidade. A razão comunicativa habermasiana se diferencia da razão prática da modernidade na medida em que ela não pode ser atribuída nem a um sujeito, né, enquanto ator individual, nem a um largo sujeito sócio-estatal. Ela é o meio, ela é vista, através de cuja mediação se interlaçam interações e se estruturam formas de vida. Quem se utiliza da linguagem natural para entrar em entendimento com outros sobre algo no mundo, vê-se obrigado a assumir postura performativa e a reconhecer determinadas pressuposições inevitáveis. Tem que, a partir do fato que os participantes que buscam seus fins vinculam seu acordo ao reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade criticáveis e se mostram abertos a assumir obrigações relevantes do ponto de vista da interação que resultam do consenso estabelecido. Para Habermas, tudo que é válido deve poder ser publicamente justificado. Proposições válidas merecem reconhecimento universal a partir dos mesmos fundamentos. Os participantes de uma argumentação radicam seu acordo nos mesmos fundamentos. Tal praxe de legitimação está orientada para um consenso público e concebido comunitariamente. A concepção de Habermas, né, é a de uma razão situada, né, mas que, enquanto é razão, né, levanta pretensões de validade, que, por um lado, é dependente do seu contexto, mas, por outro, os transcende. A
razão comunicativa é, por um lado, imanente, né? Só é encontrada enquanto incorporada nos contextos concretos, né? Dos jogos de linguagem e nas instituições da vida humana. Ela opera na praxis comunicativa do dia a dia, né? E, por outro, é transcendente. Né? Ela não é uma razão contextualista, não é um contextualista, não é um autor. Ele tem uma visão kantiana, né? Só do canto, né? Kantiana, de universalidade, totalidade, uma ética, uma boa moral, melhor que o conceito, é universal, popular. Só que ele, a sua filosofia não é mais voltada para a subjetividade, não é a filosofia do sujeito, é uma filosofia da intersubjetividade, baseada na ideia de consenso possibilitado pela linguagem. Né? Então, se a razão comunicativa é, por um lado, imanente, ela é, por outro, transcendente, né? Já que é uma ideia regulativa que fornece os critérios para a crítica do nosso organismo. Por isso, é capaz de superar os dilemas da tradição e pensar juntos em condicionalidade, facticidade, transcendentalidade, empiria, necessidade, contingência. Racionalidade, significa em cada a capacidade dos participantes em interações simbólicas de tomar partido diante das pretensões de validade aí levantadas e a capacidade de criar consenso na base de uma argumentação para o reconhecimento intersubjetivo de pretensões de validade criticadas. É isso que vai permitir aos sujeitos tanto superar seus pontos de vista iniciais, como assegurar a unidade do mundo objetivo e da intersubjetividade do contexto em que estão inseridos. Foi isso que a minha fala, o próprio Stigal, e a gente